Ora bem, sejam bem-vindos ao canal de Geopolítica do professor Jorge Jesus. Não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar um gosto. Como vocês viram, o tema de hoje é que será que o colapso político da China avança primeiro que o colapso financeiro ou, enfim, é apenas uma percepção. De facto, nós temos ouvido sempre coisas muito boas em relação à pujança, permita uma expressão, económico-financeira da China. Soubemos há poucos dias que há uma possível compra, aliás, parece que a compra até já está em vias de concretização da China em relação à BMW. Sabemos que a Alemanha, a França, mas sobretudo o motor da economia europeia, que é a Alemanha, está numa situação muito delicada. Nós não ouvimos isto nos órgãos de comunicação social, evidentemente, até porque, como sabem, os órgãos de comunicação social tradicionais são aqueles que estão há muito tempo, que não são independentes, há muito tempo que estão ao serviço de outros poderes. Portanto, nós não ouvimos isso, mas é uma realidade. E porquê que é algo muito preocupante? Sendo o motor da União Europeia, evidentemente que terá consequências muito incisivas sobre os restantes países desta comunidade. Mas, voltando à questão da China, apesar, como eu estava a dizer, desta aparente pujança chinesa, a verdade é que há muitos bancos falidos neste momento, na China. Portanto, nós temos claramente uma crise hipotecária na China. E porquê? Só para vocês terem uma ideia, cerca de 50 milhões de jovens com formação superior, reparem, não são 500, não são 5 mil, nem são 500 mil, são 50 milhões de jovens com formação superior que estão, neste momento, numa fase mesmo muito complicada. Exatamente porquê? Porque nós tivemos a falência da maior construtora, talvez até do mundo, a Evergrande, que só em ativos eram 300 mil milhões de 300 mil milhões de dólares. E, portanto, isto é verdadeiramente uma bomba. E eu vou-vos trazer aqui imagens muito concretas. Deixem-me só aqui colocar algumas imagens que nós normalmente não as vemos, não é? Mas reparem bem aqui nesta situação, vamos percorrer aqui algumas ruas de uma cidade chinesa. Portanto, isto são os tais jovens, isto não são digamos, mendigos, nem pessoas sem abrigo. O que nós estamos aqui a assistir é claramente exatamente este problema, este desemprego brutal, este colapso sociológico, sobretudo dos mais novos na China, que contraíram empréstimos e, portanto, vejam bem, é isto que a comunicação não fala, dificilmente nós vemos isto, por isso é que as redes sociais hoje são uma alternativa, talvez a única alternativa que ainda vai tocando em alguns assuntos. Mas reparem bem nas imagens, que são verdadeiramente impressionantes. Não é? E, portanto, é esta a situação que a China está a viver. E o que é que acontece? Portanto, a Evergrande, na realidade, nós estamos tem 20 mil projetos, imaginem, 20 mil projetos, e como vocês já perceberam, na China é tudo em grande, mas é em grande mesmo. Mas eles têm cerca de 20 mil projetos absolutamente congelados. Portanto, por aqui dá para ver o tamanho do problema. E outro problema é que a construção imobiliária, portanto, o ramo imobiliário
representa 30% da economia. Portanto, isto, evidentemente, teria e tem e está a ter consequências elevadíssimas. Nós temos aqui algumas imagens. Quando a administração... temos algumas imagens exatamente de projetos congelados, como vocês estão aqui a ver. Portanto, isto é tudo em grande. Imaginem a dimensão, a quantidade de casas, de prédios, portanto, cidades fantasmas. Vejam a construção, a quantidade de construção. Como devem calcular, não é assim tão fácil fazer um tipo de reportagem destas na China. Portanto, muito mais imagens haveria, mas dá para perceber a dimensão do problema. E, para além desta situação, o que é que acontece? Eu trago-vos aqui, há um desemprego muito grande, muitíssimo grande, exatamente na China. Milhões de chineses, sobretudo os mais novos, compraram as suas casas, mas entretanto, como o problema imobiliário já vinha de alguns anos, as casas simplesmente não foram concluídas. E, portanto, há milhões de jovens chineses que compraram as suas casas há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, contraindo um empréstimo bancário, mas não vivem nelas. E, portanto, estão sem dinheiro e sem casa. E sem emprego. São os 3 piores cenários, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista para qualquer país, que é a sua força de trabalho, que são sobretudo os jovens, não terem trabalho, estarem altamente endividados, portanto não têm dinheiro e não têm casa onde viver. E não é por acaso que houve uma manifestação que é muito rara na China. Portanto, como vocês sabem, é um povo que vive a cultura do medo e, portanto, não de todo este tipo de situações acontece. E simplesmente houve uma manifestação que o regime não estava à espera. Temos aqui algumas imagens exatamente desse protesto. E o problema que aqui se coloca é que o que é que a China fez? Utilizou exatamente isto que está aqui, que são os tais créditos sociais. Certamente vocês já ouviram. É um sistema de uma perigosidade sem comparação na história, por causa da tecnologia. E não podemos esquecer que a China já utiliza nem é sequer o 5G, é o 6G. E o que é mais preocupante é que a própria Europa também quer adotar algo idêntico a isto, associando também o chamado crédito de carbono. As empresas já vão ter que pagar isso na Europa, o crédito de carbono, mas está previsto até 2030, ou a partir de 2030, o cidadão comum também, todos os meses, ter que pagar. Mas não vamos agora desviar. Qualquer das maneiras, o sistema é igual a este, que é o chamado crédito social. E o que é que a China fez? A China simplesmente, tendo em conta aquelas pessoas, portanto, a solução que os jovens encontraram foi, em massa, e são mais de 200 mil, deixar de pagar o seu crédito hipotecário. Porque eles contraíram um empréstimo. Estão a pagar o empréstimo por uma casa. A casa não existe, não têm onde viver, então também não pagam. E claro, a China automaticamente acionou de uma forma muito vil o crédito social. E fez com que muitos e muitos jovens, pura e simplesmente, passassem a ser uns indigentes. Mas vamos aqui ouvir uma breve reportagem sobre esse assunto. É mais um programa de fidelidade onde você acumula pontos e ganha descontos. Agora é uma armadilha estatal. Xi Jinping, usando esta crise como desculpa, começou a criar deliberadamente uma classe inferior de pessoas através do sistema de crédito social. Ou seja, estabelecer um sistema de servidão moderna.
Vocês viram a eficiência, é mesmo esta que vocês estão a ver aqui. Isto é apenas mas é mesmo assim. Portanto, com o 6G à velocidade, ainda para mais agora com os computadores quânticos, a coisa vai ser verdadeiramente alucinante. Mas a identificação das pessoas é ao milésimo de segundo e aparece logo a tal ficha. O processo opera com um algoritmo alarmantemente simples e inevitável. Tudo começa com a dura realidade econômica de 2025. Imagine uma pessoa jovem. Ele se formou na universidade, encontrou um emprego e, como todo indivíduo na China, investiu seu futuro em uma casa. Mas quando o mercado imobiliário desmorona e a construtora vai à falência e foge, não há casa e nem dinheiro. Exatamente, aquilo que nós estamos aqui a falar. E daí a aplicação do crédito social. Portanto, foi a forma que a China encontrou para obrigar que as pessoas não fizessem isso, não é? Vamos lá. Tudo o que resta é uma dívida enorme com o banco. E quando esse jovem exerce seu direito mais básico, boicotando ao dizer "não vou pagar por uma casa que nunca recebi", ele enfrenta a fria e dura realidade do sistema. Você não pode pegar o metrô porque seu número de identificação aciona uma luz vermelha na catraca. Você não pode pegar o trem de alta velocidade para visitar sua família. Você não pode nem mesmo reservar um simples quarto de hotel. Em outras palavras, o sistema de crédito social da China não funciona mais para garantir justiça, mas para institucionalizar a impotência. De acordo com dados de 2025, mais de 200 mil novos jovens foram adicionados a esta lista negra simplesmente por causa de disputas contratuais e objeções de dívida. O sistema os rotula como laolai, significando indivíduos não confiáveis. O que começou com sussurros se transformou em uma tragédia que afeta de 5 a 6 milhões de pessoas hoje. O Escritório Nacional de Estatísticas, ou NBS, afirmou em seu último relatório, datado de 14 de novembro de 2025, que a economia está geralmente estável. Mas isso é uma completa mentira. Olhe para os dados que eles mesmos publicaram. A taxa de desemprego juvenil atingiu um recorde histórico de 18,8% em agosto. É verdade, não é? Portanto, enfim, isto é o que nós temos da China, que nós normalmente não ouvimos falar, e a questão, tendo em conta, e se forem ver os outros episódios, portanto, na verdade, não é só a Europa, não é só os Estados Unidos, vemos também de ver a questão social americana, a decadência absoluta, havemos também de fazer. Não é só a questão do Japão, temos aí um episódio sobre a situação do Japão e o que está a passar do ponto de vista financeiro no Japão, e económico, em certa medida, é de grande preocupação. Vou ter que fazer mais um episódio sobre o assunto, mas o problema é que este é como o dragão morder a própria cauda. Isto é no caso da China. O que está a acontecer é que os chineses, os jovens chineses principalmente, estão a perder o medo. Porque é assim, o regime não está a pensar numa coisa. Do que vale pressionar um jovem que já nada tem a perder? Ele não tem emprego, ele está endividado, ele está bloqueado pelo próprio sistema que lhe impede, como vocês ouviram, de fazer seja o que for na vida, de apanhar um trem, de apanhar um comboio, de apanhar um autocarro, porque não lhe é permitido fazer absolutamente nada, porque ele está anulado. Nós já temos, na China, já são cerca de 5 a 6 milhões nessa situação. E, portanto, é evidente que eu estou aqui a pousar um bocadinho porque de pensar que possa haver uma revolução silenciosa a caminho, talvez. Nós não podemos esquecer o que aconteceu, a famosa manifestação de Tiananmen. E certamente os chineses muito menos esqueceram isso. Tiananmen foi um massacre absoluto das pessoas que estavam-se a manifestar. Contudo, a questão social é mesmo dramática. Vamos só ver aqui mais algumas imagens antes de terminarmos o programa de hoje. De mídia social censurados é a rasgadura desse contrato diante de milhões de olhos.
A estratégia de controle total de Xi abriu um enorme buraco em sua própria legitimidade. Vejam bem as jovens, isto, não têm onde viver. Algumas delas ainda trabalham, mas como vocês sabem, também houve uma quebra fundamental de muitos destes jovens que antes, enquanto graduados e trabalhavam para as grandes construtoras, muitos deles são engenheiros inclusive, tinham um ordenado muito elevado, tiveram o sistema imobiliário, a questão imobiliária na China está numa situação mesmo muito, muito difícil, portanto, tem outros tipos de emprego, mas que já o salário que têm não é compaginável com o nível de vida que tinham alcançado, e como vocês estão a ver, é isto. Mulheres bem vestidas e que simplesmente estão a dormir na rua. Aqui aproveitam os transportes, onde possam ter algum conforto. Bom, ficamos por aqui, como eu vos estava a dizer. Acho que era importante fazermos aqui uma reflexão exatamente também sobre a China. E já sabem, não se esqueçam então de subscrever o canal e partilhar e colocar um gosto. Até breve.